Olá, meu querido, boa Olá, Monique! noite. Que alegria! Alegria imensa de receber aqui uma oportunidade maravilhosa para nós da TV UNEB, para o nosso público, falar sobre um assunto tão importante com você, né, que tem tanto conhecimento sobre isso, que está aqui disposto a nos ajudar. Gratidão imensa por isso, tá? Vamos para a gratidão toda minha por esse convite, né? Nesse capítulo especial, né? Esse fechamento da primeira edição. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Iris já participou, é uma alegria, Isso. né? Gratidão pelo convite. O tema de hoje, como eu falei lá no início, são complexos materno e paterno. E, Cláudio, eu queria começar perguntando a você o que são esses complexos e como é que eles se refletem em nossas vidas. Bom, Jung, quando ele começou, né, o curso de psiquiatria, né, ele se tornou psiquiatra. Ele fez experimento chamado experimento de associação de palavras. O que Uhum. consistia isso? Ele tinha uma lista de 100 palavras que ele dizia aleatoriamente aos pacientes e os pacientes respondiam a ele fazendo uma associação daquela palavra. Jung percebeu que determinadas palavras mexiam com o estado emocional da pessoa. Ela demorava mais tempo para responder, havia um certo nervosismo, havia uma certa tensão, uma certa sudorese, e ele percebeu que aquelas palavras mexiam com partes da psique onde se encontravam certos conflitos. E a partir disso ele começa a aprofundar o conceito de complexo. O que seria o complexo? Nós vivemos experiências, e essas experiências muitas vezes são carregadas de emoções. E determinados temas da vida humana, eles são intensos dessas emoções. É como se cada experiência vivida dentro desse tema fosse para uma gaveta, um arquivo, se assim podemos chamar, dentro da nossa própria psique. E esses arquivos formariam os nossos complexos. À medida que vamos vivendo experiências e que elas agregam emoções dentro de determinados temas, elas vão formando esses complexos que em determinados momentos eles vêm à tona na nossa psique, através de associações, né? Portanto, Jung faz essa divisão dos complexos, lembrando, a divisão por classificação para um melhor estudo, ela é subdividida, mas os complexos podem atuar ao mesmo tempo na psique. E isso é que dá uma, digamos assim, uma complexidade aos complexos, né? Já não bastasse eles serem complexos, né? Eles podem atuar ao mesmo tempo, interferem sobremaneira na nossa atividade psíquica. Então, partindo inicialmente da concepção de Freud, Freud estudou um pouco menos os complexos, ele fala mais do complexo de Édipo, né, que é um pouco também do processo do complexo materno, que a gente vai falar, né, um pouco mais detalhadamente nesse nosso encontro, mas Jung ele explora mais esses complexos, né, essas partes nossas que é tão importante a gente compreender porque são a nossa história. Os Uhum. complexos são a nossa história. E a gente, às vezes, deixa oculto, né? Prefere não olhar, coloca a poeirinha lá por debaixo do tapete, vai colocando, vai Pois é, colocando. pois Chega um é. momento da nossa vida que a gente precisa fazer essa limpeza, digamos que essa higienização, né, de dentro para fora. Existe, já vou pular um pouquinho aqui, já entrando em uma pergunta pessoal, existe algum momento da nossa vida, Cláudio, que isso vem mais à tona? Seria na nossa meia-idade? Tem algum momento que você acha que é característico de trazer mais à tona esses complexos, de a gente conseguir perceber mais? Os complexos sempre estão presentes, mas é claro que em momentos de crise, de desafios, eles se mostram mais intensos, digamos assim. Então, por exemplo, quando uma criança vai para o mundo da escola, da socialização, ali seria o primeiro impacto dela com esses complexos. Porque ela sai de um mundo, né, teoricamente protegido para um mundo coletivo. Também um adolescente, quando começa, digamos assim, a ter os relacionamentos, ele começa também a entrar numa outra dinâmica dos complexos.
Quando vamos por exemplo, se formos nos casar, traz um outro contexto também, porque aquilo traz de volta a forma como nos relacionamos no nosso lar e que vamos levar para as nossas relações. Assim, as diversas fases do indivíduo são preenchidas por complexos, mas claro que quando nos deparamos com os desafios mais intensos, eles vêm à tona de uma maneira muito peculiar e podem, né, aparecer mais intensamente. Por isso que, assim, ao longo da vida nós temos que revisitar os complexos. Porque, de alguma forma, nós sempre estamos sendo desafiados pela vida. Por exemplo, agora nós vivemos uma condição atípica. Nunca Uhum. tínhamos vivido isso na nossa história enquanto humanidade. Mesmo que há 100 anos atrás a humanidade tenha passado por uma pandemia, né, pouquíssimos de nós estávamos lá, e mesmo assim a humanidade era totalmente diferente. Hoje estamos num novo contexto, né, um contexto de globalização, um contexto de conectividade. Então isso dá um novo colorido e também traz à tona complexos. Traz à tona toda a história que nós construímos até aqui, esse momento, que ditará, de certa forma, o nosso comportamento. Como é que vamos conviver com o distanciamento social? Como vamos lidar com esses desafios da própria saúde, esses cuidados, né? Porque traz à tona a necessidade de cuidar de si e cuidar do outro também, o que é um enorme desafio. E isso costuma trazer à tona os nossos complexos também. Por isso que é sempre importante estar em dia com eles, né? Para que eles não interfiram negativamente nas nossas vidas. Eu acho que é o mais difícil é estar em dia com eles. Vamos para a próxima pergunta do nosso script. Raiva, culpa, abandono, carência, Sim. solidão, rejeição. Essas, digamos, são emoções evidenciadas pelos complexos materno ou paterno. Como identificar, como é que a gente consegue identificar Certo. se um complexo é materno ou paterno? Claro, a gente primeiro tem que fazer um parêntese, porque essas funções, elas estão passando por uma revisão necessária. Então, assim, Uhum. nós temos os papéis até de gênero, masculino e feminino, e também o papel social de mãe e de pai, ele está passando por uma transformação, né? E é como se a gente estivesse num momento de crise, que o modelo antigo não serve mais, mas a gente ainda não tem um novo modelo para nos guiar. Então é necessário que a gente faça esse parêntese, porque toda a teoria ela foi construída em um momento que esses papéis eles eram mais rígidos, mais cristalizados. E quando a gente fala de complexo materno ou paterno, não estamos necessariamente falando do sexo biológico. Estamos Hum, falando também dentro de um contexto psíquico que cabe até mesmo para as relações homoafetivas, uhum, porque a psique ela se comporta dentro das duas polaridades, né? Enquanto caminhamos para a individuação, ou seja, nos tornarmos um ser pleno, nós temos que ter equilibradas essas duas instâncias dentro de nós. Então, quando falarmos aqui, é bom que fique essa observação. Logo no começo da vida, né, a criança ela tem uma interação muito grande com a mãe biológica, que vem desde o útero. Aquela troca de emoções, a criança é alimentada no útero, né? Ali do útero ela já percebe se ela é bem acolhida, se ela não é muito bem quista, bem recebida. De certa forma, a psique já começa a formar ali o complexo materno no seu aspecto biológico. uhum, Depois, logo no começo, né, qual é o primeiro ato da criança instintivo? É a amamentação. Então já começa também, né, o lidar com o alimento como parte desse processo do complexo materno que vai se formando. Ali, a partir desse momento, seja com a mãe biológica ou seja com a figura substituta. Porque quando falamos complexo materno, não é só da mãe biológica, não. É de toda a figura que se associa com o cuidado, que pode ser até um homem dentro uhum. desse contexto, porque vai cuidar, vai trazer para si, vai alimentar. Então, assim, costumamos fazer de uma maneira didática, né, a separação de que o complexo materno seriam todas as relações, todas as experiências vividas
com o que se associa ao materno. Cuidar, alimentar, cuidar das emoções. Então, tudo isso estaria associado. E quando você pergunta raiva, culpa, né, de alguma forma, todo esse processo emocional, de certa forma, ele passeia pelos dois complexos. Uhum. Porque nós vivemos emoções em todo esse contexto, em todos esses contextos. Né? Claro, se há um certo comportamento típico da mãe ou de quem ocupa esse posto, né, em um determinado contexto emocional, isso fica gravado na minha história, então eu localizo mais no complexo materno. Então vai depender de como eu identifique na história da pessoa, né, onde aquilo se enraize. Como é que a gente faz no consultório, por exemplo? A pessoa às vezes pode ter uma discussão na empresa, assim, algo que viva no seu contexto de trabalho e aquilo mobilize profundamente. Né? A pessoa fique desconcertada, a pessoa fique insegura, a pessoa fique temerosa. E aí, normalmente, o que se faz? Nesse momento da terapia, eu costumo perguntar, certo, onde é que isso, essa mesma emoção, se conecta na sua história pessoal? Aí, normalmente, a pessoa, né, é levada a revisitar o que ela vivia. Às vezes, se é um contexto de trabalho, né, e alguém falou alto com ela volta lá para a infância, às vezes. E é ou uma mãe autoritária, ou um pai autoritário, alguém que usava esse processo do poder, e a criança se sentia acuada, e se em algum tempo da vida dela essa emoção não foi elaborada, é provável que hoje, na fase adulta, ela sinta aquela mesma emoção que não foi trabalhada. Por isso, não raro, aparece até mesmo uma atitude infantil, né, imatura. Né? A pessoa gagueja, faz algo errado, né? Fica sem saber o que falar porque ficou desconcertada. É como se um conteúdo emocional invadisse a consciência e trouxesse aquele afeto que está lá guardado na infância, dentro de um contexto que foi vivido no lar. Né? Por isso que o complexo materno e paterno ele tem uma influência tremenda na nossa psique, porque são as figuras com as quais vivemos as nossas experiências básicas. A nossa identidade está sendo formada. Né? A nossa autoimagem, a forma que nos vemos, está sendo formada durante esse processo. É por isso que é importante, em determinada etapa da vida, a gente revisitar, até para tentar entender como todas essas emoções, a raiva, a culpa, os diversos conflitos que vêm à tona, foram, ao longo da nossa história, sendo formados e cuidados. Né? E se não foram cuidados, sempre é tempo da gente revisitar, olhar para trás, né? Tentar de alguma forma elaborar para nos libertar desses complexos, ou pelo menos da sua carga emocional. Esses complexos seriam, então, os nossos traumas, digamos assim, Cláudio? Nossos Olha, traumas não. com robustez, com Sim, corpo, né? Vamos se certo. podemos dizer dessa forma. Assim, todo trauma ele revela um complexo, mas nem todo complexo é um trauma, no sentido que a gente Uhum. entende o trauma. Né? Porque se a gente Uhum. pensa, né, todas as experiências emocionais, então a gente não pode dar conotação só de trauma Uhum. para o complexo. Né? Claro que os traumas são aqueles carregados. Né? A pessoa passa por uma circunstância difícil, né, por um momento assim de extremo impacto emocional e aquilo fica gravado. Então, não raro, vem à tona de uma maneira perturbadora. Jung costumava dizer o seguinte, olha, todos temos complexos. Então, assim, não adianta chamar o outro de complexado, porque todos somos complexados. Temos Uhum. história, vivemos emoções, então todos temos complexos. Aí Jung completava, o problema é quando os complexos nos têm. Ou seja, aquela experiência ela é tão carregada de emoção que ela vem à tona e eu não dou conta. Eu não dou conta. Por quê? Porque eu não cuidei, porque eu não pude olhar, né, de maneira mais cuidadosa, e isso interfere no nosso comportamento.
Ai, vamos para a próxima. Vamos para a próxima pergunta, porque é muito profundo esse tema. Quando falamos complexo, já pensamos na forma negativa, né? Como você Sim, falou, é complexado, complexo. sim, Mas em uma pesquisa, né, para estudar o nosso tema de hoje, eu vi que existe o complexo materno e paterno positivo. Você pode me sim, dizer o que seria isso, esse complexo claro. positivo? Sim, por exemplo, quando você vive uma experiência extremamente estruturante dentro desses temas, né? São aquele pai, aquela mãe ou substitutos que deram possibilidade de enfrentamento, que estimularam aquela criança a vencer desafios. E quando ela chegava com um conflito, dizia: não, você pode, você vai vencer isso. Você tem que enfrentar isso, né? Eu lembro de uma vez, eu estava num parque, e aí tinha um pai e uma criança. Né? Eles estavam numa bicicleta, a criança aprendendo a andar de bicicleta. E quando está aprendendo a andar de bicicleta, normalmente se cai. Né? E Uhum. foi interessante porque a criança andou um pouco e logo à frente ela caiu. Quando ela caiu, ela olhou para trás para o pai, como se estivesse esperando a atitude do pai. E o pai olhou para ela assim: não, levante, filho, você pode. Naquele momento, o filho levantou alegre, né? Montou na bicicleta de novo para tentar. Né? Esse gesto simples já dava ali um estímulo, porque normalmente nesses primeiros anos da vida, idealizamos as figuras de pai e mãe. São os nossos heróis, as nossas heroínas. Então, assim, é Uhum. quem nos dá força, né? Nos sentimos, né, fortes, queremos sair com as mesmas roupas, ou seja, queremos uma identificação É com como se fosse aquela nossa figura. referência, né? Isso, ponto de referência. Então, assim, quando esse pai, essa mãe, né, esses cuidadores fizeram o seu papel, seu dever de casa, nós costumamos dizer que o complexo de poder, no sentido positivo, assim, ou seja, a autoestima, foi bem estabelecida. Então, Uhum. essas experiências emocionais de enfrentamento, normalmente elas puxam lá de trás uma história que foi positiva. A criança vai olhar: não, eu vou enfrentar isso, né? Eu vou dar conta disso. Isso é trazido para a nossa história de adulto, ou seja, é o complexo positivo, no sentido, ou seja, a nossa história, com todas as suas emoções, nos dão a sensação de que nós somos alguém de valor no mundo, Uhum. de que nós podemos enfrentar o mundo, de que o mundo não é um lugar perigoso para a gente enfrentar, que os relacionamentos não são um espaço perigoso para a gente, né, circular e estabelecer vínculos, porque também é nessa família que a gente aprende a estabelecer vínculos. Primeiro com essas figuras parentais, que, de certa forma, são treino para o estímulo à convivência na vida social. Aí nós vemos como são importantes os complexos, né? Que nem sempre são negativos, que podem trazer e trazem experiências extremamente positivas, saudáveis, de valores, de Uhum. referências que a gente usa para a vida como um todo. E Né? uma pessoa que com tipo de tem esse complexo positivo, ela também pode ter um complexo negativo? Ou geralmente você, quando você recebe alguém que tenha um complexo positivo, ela já não tem esse complexo negativo, já é uma pessoa bem resolvida nesse sentido? É difícil, difícil ser bem resolvido em tudo na vida, né, Monique? Aham. A vida sempre nos desafia, então, assim, sempre temos alguns pontos que mexem com a gente. Então, assim, eles convivem aí, essas experiências, elas convivem na psique, ora estruturantes, ora debilitantes, ora conflitantes, porque a psique é esse todo complexo, né, que nos desafia o tempo todo. E às vezes a gente nem imagina. Às vezes é preciso passar por uma situação para se dar conta que aquilo é algo difícil na nossa vida. Por exemplo, né, determinadas pessoas no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, funcionam perfeitamente. Agora, quando chega a vida relacional, né, pode ser o calcanhar de Aquiles daquela pessoa, o ponto frágil, porque aquele determinado processo, né, passou por experiências que merecem ainda um certo cuidado, que merecem um certo olhar. Então é natural que nós tenhamos determinados aspectos da nossa vida
a serem cuidados, a serem elaborados. Então, esses complexos convivem na nossa psique, né? Ora positivamente, ora negativamente, no sentido de proporcionarem circunstâncias que eu sei lidar e outras com as quais eu não sei lidar e que interferem, né, na minha forma de se comportar perante as pessoas e perante a vida. Ai, podemos dizer que toda vez que nos descontrolamos, você até citou isso no início, né, quando a gente perde o controle de certas situações, agimos com ira ou com raiva, ou até como vítima. É um complexo que está se atualizando ou se mostrando, vindo à tona. Você já falou também de atitudes infantis, né? Então, digamos Sim, que um adulto infantilizado ou infantilizada, com um comportamento de birra, quando a gente não, que, tipo assim, a gente não consegue aceitar certas situações, que tem essas características de não aceitação, de negação, que tipo, essas características trazem que tipo de complexo geralmente? E pois é. quais são esses complexos que estão sendo atualizados nesse sentido? Uhum. Normalmente, quando se refere, né, a essa criança, é a criança ferida, né, que está fazendo birra, e Uhum, normalmente refere-se a um processo de chamar a atenção. Pode refletir os dois complexos, né? Normalmente é mais o materno, que fica em evidência nesse processo, né, de querer voltar a uma atitude infantil, né? Costuma-se dizer que até determinada idade, a criança ela tem uma ligação muito forte com o lado materno, né? O materno chama muito, né? Se uhum, num primeiro momento ele é total, né, no sentido da simbiose, que Jung vai chamar de participação mística, né, da criança com a mãe, que ela vive naquele mundo mágico, né? Ela tem uma necessidade, a mãe logo atende. Depois o pai entra nessa dinâmica, o paterno também. O ambiente do lar entra nessa dinâmica. Mas chega a determinado período que é necessário ir fazendo os cortes. Primeiro corte, a criança, né, passa a engatinhar. Depois ela começa a andar. Então, assim, são movimentos de autonomia necessários uhum. para a vida. Depois essa criança vai para a escola, então é o primeiro movimento de socialização. E ali já pode estabelecer dificuldades. Se ela encontra um lar muito super protetor e essa criança costuma fazer birra, pirraça, para ter as suas necessidades atendidas, então vai depender muito da forma como esse pai, essa mãe, né, esses cuidadores, estimulavam a criança a sair desse processo. Ela era atendida ou ela era desafiada ou chamada a atenção, dado o limite? Porque, de acordo com como sucede nesse processo educacional, a experiência emocional, né, posterior na idade adulta vai refletir um pouco disso também. Então, nós vemos adultos que fazem birra, como se repetissem aquele comportamento lá de trás, porque era uma forma de chamar atenção. E às vezes, Monique, até mesmo interfere na nossa saúde. Em determinados casos, crianças que só recebiam atenção quando estavam doentes. E inconscientemente era como se expusessem, né, se voluntariamente se expusessem a um processo de enfermidade para receberem atenção, receberem cuidado, né? E isso às vezes é muito perigoso, porque coloca uma falsa necessidade de que o outro vai me completar com seu amor. E se a pessoa não cuida disso, ela leva isso para os seus relacionamentos. E é terrível, porque não tem quem consiga preencher o outro de afetividade quando ele tem uma lacuna desse alto amor. E aí vai gerando consequências danosas para as próprias relações, porque é sempre aquele que quer muita atenção, que Uhum. quer muito cuidado, que quer muito ser olhado, e na verdade reflete essa criança mimada, essa criança ferida lá de trás, que não tendo cuidado dessa ferida, na maioria das vezes o complexo materno, mas pode ser o paterno também, né? Que esse descuido vai se refletir nas relações atuais. Então, muito dos nossos complexos também se mostram nas nossas relações, né? Por isso Você falou reforça algo, ainda você mais.
Exatamente. Você falou algo importante que, nesse meu processo de individuação e de autoconhecimento, eu me descobri uma criança que adoecia muito justamente por esse motivo. Sim. Justamente por esse motivo. Eu sou filha de pais separados e, para Uhum, ter a atenção dos dois, eu adoecia. E uhum. não era uma coisa proposital, o meu corpo realmente Não, adoecia. isso. É, Adoecia de fato, eu tinha problemas respiratórios gravíssimos. E aí, quando adulta, que eu vim para esse processo de individuação, de olhar para dentro, que não é fácil, mas é sim. necessário, porque a Uhum, gente se conecta com quem a gente é, com a nossa essência, a gente entende, né, o que a gente veio fazer aqui de verdade, que somos responsáveis pelas nossas vidas, a gente não tem que culpá-los, né, de nada. E quando eu vi que eu olhei para isso, aí eu vim entender, né? Porque até então a gente acha que é descuido, a gente acha que é falta de sim. afeto, né? De carinho, de Uhum. atenção. E você falou justamente de algo que veio trazido na minha história também. Vamos Pois é, um para a movimento próxima. inconsciente, né? É um movimento Uhum, inconsciente. Né? Claro, ninguém quer ficar doente, mas inconscientemente exatamente. é como se fosse uma força que impelisse, né, todo o seu corpo, porque está mobilizado pela psique, para se comportar daquela maneira. Exatamente. E quando adulto, se a gente não se observar, todo momento que a gente se frustra, a gente adoece. E a gente Sim, adoece nesse objetivo da atenção. A atenção de quem? Do quê? Dos nossos pais ainda, do nosso companheiro ou companheira. E aí foi que eu fui fazer esse movimento, porque também, quando adulta, passei por uma fase que eu adoecia muito. E não tinha sim. justificativa, né? Eu falo, por que eu adoeço tanto? E aí, quando eu fiz essa pergunta para mim, para quê? Para que eu Pois estou é. fazendo? Meu corpo está Uhum. fazendo isso, né? E aí vieram essas respostas. Óbvio que não é fácil, mas tudo faz Não. sentido quando a gente começa a olhar e fazer esse movimento mesmo de autoconhecimento. E é muito bom, gente. Eu Sim. aconselho, viu? Aconselho todo mundo a fazer esse mergulho. Vamos para a próxima. Vamos. É, mães super protetoras em excesso, controladoras, castradoras, ciumentas, pais omissos, ciumentos, agressivos e violentos, traz como consequência quais tipos de complexos para os filhos? E eu queria emendar, porque eu estava assistindo uma live, inclusive sua, em que você falou sobre uma questão de pessoas como se normalizassem a questão da agressividade nos relacionamentos, Sim. porque tiveram pais lá na infância agressivos, violentos, e essa pessoa acha que isso é normal, né? Quando não é normal. Uhum. Aí Pois eu é. queria também emendar com essa questão. É extremamente importante, né? Porque se você pensar, né, por exemplo, na questão da superproteção, né? Você quer proteger a criança de todos os perigos, né? Você quer proteger a criança do mundo. Qual é a mensagem subliminar que você está dando? Olha, filho, filha, o mundo é um lugar perigoso. O mundo vai te fazer mal. Então, uma Uhum, criança que vive sobre essa condição, né, seja do pai ou da mãe, ela vai ver o mundo dessa forma, como um lugar extremamente perigoso. Vai ter muita dificuldade de se inserir nesse mundo. E quando o fizer, isso vai gerar um desgaste emocional tremendo, se ela não conseguir se libertar desse processo. Porque isso demonstra o quê? A fragilidade desse pai, dessa mãe, né, que passa isso para o filho, que tenta, né, proteger, botar num casulo, e muitas vezes transforma o filho no quê? Num narciso. A gente lembra do mito de Narciso. Né? Narciso era belo demais para o mundo, ele não podia se ver, ele tinha que ser protegido, porque ele não podia se ver. E o que acontece? Narciso se afasta dos outros, ele repele os outros, porque os outros parecem um perigo para ele. Então, esse processo normalmente vai criar o quê? Filhos ou narcisistas, ou extremamente frágeis, que não vão enfrentar o mundo, nunca vão sair, se conseguirem sair de casa. Porque é um outro processo que tem acontecido, né? Os filhos e as filhas cada vez mais saindo mais tarde de casa. Isso demonstra que há na cultura ainda um elemento que não favorece esse corte. De dizer, olha, adentrou a idade adulta, vamos enfrentar o mundo,
né, com tudo que ele tem a nos proporcionar de desafios, né, mas também de boas experiências, porque precisamos sair desse casulo. Então, a superproteção, ela dá essa mensagem. Né? O que acontece num outro contexto, né? Filhos criados em ambientes agressivos, em ambientes tóxicos. O grande problema, Monique, é se acostumar com isso e criar um padrão a partir disso. Se eu convivo com a agressividade, e normalmente, claro, a gente fala de uma forma geral, normalmente são homens agressores. E aí está o feminicídio e as suas estatísticas terríveis para mostrar o quanto masculino ainda tem que crescer. Nós falamos da revisão de papéis, né, que já é necessária e tem acontecido, mas ela tem acontecido ainda de uma forma unilateral. É como se a mulher se mobilizasse para uma transformação, ocupando também o mundo do trabalho, mas esse homem, né, o masculino, ainda não fez o seu movimento de, no lar, também dividir as tarefas. Né? Eu costumo chamar a atenção, não é nem ajudar em casa, não, você não ajuda, Não você ajuda. mora na sua casa. Né? E se você mora na sua casa, você, né, deve responder. Mas o que Tá. acontece? Há uma ausência paterna. Né? Outro dia eu fiquei assustado com a estatística de filhos e filhas sem pais no registro da identidade. Né? Então, assim, é um absurdo essa ausência do lar que sobrecarrega normalmente a figura materna, que tem que dar conta de tudo isso. E isso vai gerando efeitos devastadores. Então, o que acontece quando esse ambiente tem ou o abandono ou a agressividade? Passa a ser o padrão para mim. E se esse padrão que eu tenho é de violência, quando lá na frente, né, por exemplo, se é uma menina que se transforma numa mulher e via o pai agredir a mãe, ela não vai estranhar quando receber um grito, quando segurar no braço, quando agredir. E aí nós vemos o feminicídio, infelizmente, né, ganhando corpo por conta desses padrões negativos construídos ao longo do tempo, né, por um patriarcado que já, né, já dá os seus sinais de esgotamento, mas parece lutar até o fim para se manter enquanto padrão, trazendo uma sobrecarga do materno. Aí nós vemos o complexo materno, né? Claro que estamos falando de uma forma geral, e um complexo materno, paterno extremamente negativo da ausência, da agressividade, da violência. E se é um menino que vê isso, ele entende como o padrão de ser masculino no mundo. Porque, seja por um aspecto positivo ou negativo, se busca a identificação com o pai. E muitas vezes essa repetição de padrão é como se levasse adiante aquele DNA psíquico, né? Lá da origem, que não foi elaborado, que não foi cuidado, e por isso traz esses aspectos do complexo à tona, se não forem vistos de maneira conveniente. Né? Por isso é tão importante a gente olhar para isso. E pais, mães, cuidadores, estarem atentos. Não é super protegendo a criança que ela vai saber enfrentar o mundo. Pelo contrário, ela precisa, né, ter autonomia, de acordo com a faixa etária dela, já começa a dar os exercícios. Eu vejo, às vezes, Monique, a dificuldade que determinados pais, determinadas mães têm de dar algumas tarefas para os filhos. Seja o simples arrumar a cama, lavar a louça quando já consegue já alcançar a pia ali, o prato, né? Olha, você vai fazer pequenas coisas porque você está treinando um indivíduo para a convivência na sociedade. Está treinando ele para respeitar o ambiente no qual ele se encontra, não ser um peso, porque senão vão se transformando em pesos para a sociedade, se não exigentes, extremamente exigentes ou agressivos, porque trouxeram isso lá das suas raízes, lá das suas matrizes materna, paterna, né, que não foram revisitadas. E a criança nesse ambiente, né,
às vezes a gente acha, todo mundo já foi criança e sabe, a gente está atento a tudo, por mais que a gente ache que aqui, bota a criança ali no quarto para não Sim, escutar, não se meta em conversa de adulto. Então, se não se mete em conversa de adulto, não conversa na frente da criança, se distancia, coloca em sim. outro, conversa em outro momento, né, Cláudio? Eu acho Uhum. que eu mesmo dava conta de tudo que estava acontecendo, eu sabia Claro, absolutamente tudo. E muitas vezes a criança, ela quer agir para proteger mesmo os pais, né? sim. Ela se interfere ela interfere na briga, na discussão, para querer dar conta ali do que está acontecendo. E isso prejudica muito, muito mesmo. Sim, sim. Porque a criança, ela é como se fosse, né, numa metáfora, como se fosse uma esponja desse ambiente psíquico que ela está inserida, né? Tanto que Jung, ele não, normalmente ele não atendia crianças, porque ele dizia, olha, a maior parte dos problemas da criança são problemas dos pais dela. Às vezes ele pedia sonhos da criança para entender um pouco mais da dinâmica psíquica dos pais. Sonhos, desenhos, por quê? Ela está inserida, né? E claro que quanto, né, menor a faixa etária, isso é mais ainda constante, presente, está tão inserida que ela reflete aquele Uhum. ambiente. Né? Mesmo que não seja falado, ela está vendo as atitudes. Ela está vendo a forma daqueles que convivem no lar de se olharem, de se falarem, de se tocarem ou de não se tocarem, né? Porque tem esse distanciamento também que acontece muitas vezes. Então, esse padrão de se relacionar está sendo formado ali. A criança vê tudo, percebe tudo, né? Entende, né? Mesmo que não seja racionalmente, mas inconscientemente ela entende aquilo. E uma grande dificuldade, às vezes, na terapia infantil é fazer com que pai e mãe ou cuidadores participem do processo terapêutico. Essa disponibilidade, né, ainda mais nesse mundo, né, multitarefa que a gente vive, né, infelizmente há um certo abandono da criança, né, um abandono presente, ou seja, está presente no corpo, Uhum. mas muitas vezes há o abandono emocional, psicológico daquela criança e que convive num outro mundo, né? Digamos, claro, hoje em dia a tarefa do pai e da mãe não é uma tarefa fácil, né? A gente vive num mundo, esse mundo de hiperconectividade, ele traz novos desafios. E é um mundo diferente do que a gente conviveu no passado. Então é uma novidade também, né, para esses, né, esses pais, essas mães, é uma novidade esse mundo. E isso ainda reforça ainda mais a necessidade de um cuidado, porque filhos vão ter acesso a tudo, mesmo que seja proibido. Em algum momento ele vai ter acesso ao mundo. E ele precisa ter um senso crítico e uma estrutura psicológica para lidar com esse mundo, com o que esse mundo pode potencializar. Né? Imagine, Monique, hoje, né, aquilo que é privado pode se tornar público e ganhar uma notoriedade de uma hora para outra. Então, aquilo que aconteceu ali no ambientezinho da escola, né, que era uma coisa besta, de repente ganha uma repercussão, e por isso a necessidade de um cuidado emocional ainda maior. Um Uhum. acompanhamento para saber lidar com essas questões das redes sociais, da exposição, da hiperconectividade, que traz reflexos emocionais e pode ser um reflexo perturbador, né, se esse que cuida da criança não estiver atento a isso. Eu acredito que nós, né, quando crianças, a gente não sabe chegar para falar, eu preciso conversar ou eu preciso desabafar. E Uhum. geralmente a gente vai reagindo dessas formas que se tornam complexas, como você falou, numa birra, numa pirraça, né? Sim, No choro, num espernear. A gente não tem, quando criança, a gente não tem essa habilidade do falar, né? Eu acho que é na necessidade desse conversar mesmo, desse acolhimento, sim. como a gente está fazendo hoje aqui para os adultos, né? Para os Uhum. jovens e para os adultos, é para a gente fazer esse movimento de olhar mesmo, olhar para a Sim. gente, porque a gente tem uma criança que precisa ser acolhida, né, Cláudio, o tempo Claro. todo, e ajudar também nesse processo para quem tem criança em casa, porque se forma lá, né, Cláudio? Nesse momento lá da nossa infância, é que tudo está sendo construído, né? Nosso mundo está sendo construído.
Claro, forma uma base muito importante, né? E é o que eu costumo dizer, a base do afeto, né? Não é importante se era só uma mãe, se eram pais separados, se era um casal, né, homoafetivo, não é importante. No sentido assim, não vai ser determinante. Determinante ou não vai ser a falta de afeto ou a presença dele. Isso vai ser determinante na estrutura psíquica da criança. Se ela estava sendo vista, se ela se sentia acolhida nas suas necessidades. Por isso, né, independente da estrutura externa que seja, o ideal é que esse lar seja acolhedor no sentido emocional, olho no Uhum. olho da criança, né? Como é que foi o seu dia, filho? Eu quero saber, né? Eu estou com você, participar dessas experiências, porque ali está se formando a base do complexo. Ali você pode estar tanto estruturando uma criança para a vida, como fazendo que se torne extremamente difícil ela conviver no mundo futuramente. Né? Porque às vezes só a custo de muito processo de autoconhecimento, de terapia, a gente consegue se libertar de algumas questões que foram perturbadoras. Né? Claro, sempre temos a possibilidade de rever, e aí depende muito da particularidade. Duas crianças podem ter convivido dentro de um mesmo lar, e para uma a experiência ser extremamente, né, devastadora, para outra ser um trampolim, um impulso para a vida, porque nós trazemos a bagagem do nosso inconsciente coletivo, né? Não somos uma Uhum. tábula rasa, o que Jung dizia, uma folha em branco. Nascemos com determinadas características, cada um tem traços de personalidade que vão encontrando com a cultura, com os valores da família, com a forma como que somos educados, outros aspectos que vão interagindo com esses da nossa personalidade. Tudo isso vai ajudando a formar, né, a nossa forma de ser, a estrutura do nosso ego, né, a forma da expressão da nossa consciência. Isso tudo é muito dinâmico. Né, e por ser dinâmico, quanto mais cuidados nessa idade tenra, mais probabilidade tem essa criança de lidar com o mundo, pelo menos de uma maneira melhor, né, Uhum. mais harmônica, enfrentar os seus desafios olhando e olha, né, eu vou enfrentar o mundo, vou adiante, vou me realizar não só no sentido externo, mas internamente, né, da pessoa que eu sou, dos valores que eu trago comigo, das potencialidades que eu trago comigo e que devem ser, né, colocadas a serviço também da coletividade. É coerente dizer que pais que não viveram as suas vidas geram complexos de culpa nesse filho ou nessa filha. Esse, por sua vez, sente-se impedido de viver a própria vida, ou por honra, ou por culpa de estar vivendo uma vida que não é a do pai, que é a do pai, ou que o pai não viveu, a mãe não viveu. Uhum. Jung costumava dizer que o maior peso na psique da criança é a vida não vivida dos pais. Aquilo que não foi realizado, mas que desejava ser realizado. Aquele processo que foi contido e que muitas vezes o pai ou a mãe culpam, né? Ah, eu não fiz isso por sua causa. Quantas vezes determinados, né, genitores fazem isso com a criança e inserem na criança uma culpa enorme, a culpa do existir, como se o simples existir fosse uma culpa. Eu abdiquei de muita coisa por você, quando na verdade foi uma escolha dessa mãe ou desse pai seguir esse caminho, mesmo que tenha sido uma escolha inconsciente. Portanto, é um peso muito grande que se coloca nos ombros da criança, essa vida não vivida, especialmente quando ela é apontada. E quando leva esse pai e essa mãe a frustrações a respeito da própria vida, porque mesmo inconscientemente, vai preparar o filho ou a filha para vivenciar a sua jornada não executada. E esse é o ponto. Aí nós vemos diversos exemplos, né? Por exemplo, às vezes naqueles programas infantis de crianças que são treinadas para o estrelato. Muitas vezes, né? Não digo que todas, mas muitas vezes são sonhos de mães ou de pais frustrados que querem fazer com que seus filhos brilhem. E aí expõem, às vezes, as crianças a determinados processos emocionais que são muito intensos.
Como não raro nós vemos essas crianças que foram, né, tiveram grande sucesso na infância, depois na adolescência passam a viver problemas graves. Por quê? Porque se perderam da sua própria história, né? Claro que não é uma regra geral, mas em determinados contextos se perderam. Uhum. Estavam cumprindo ali um papel de uma mãe, de um pai, que queria ser um atleta, que queria ser um cantor, que queria ser alguém de projeção, que queria ter sucesso, mas por não ter realizado, apostou todas as fichas que o filho seguiria aquele caminho. E isso é um enorme desrespeito à identidade do filho. Nós temos uma identidade, né? E essa identidade ela deve ser respeitada. Os nossos caminhos não coincidem com os desejos de pai e de mãe para o que a gente cumpra, por mais bem intencionado que esse pai ou essa mãe esteja, né? E normalmente estão bem intencionados, mas se amam efetivamente, libertam esse filho e essa filha para escolher a sua trajetória, em termos profissionais, em termos pessoais, nas suas relações, no caminho que vão seguir, vão preparar essa criança com valores, com equilíbrio, com qualidades, que o mundo precisa disso hoje, né? Pessoas virtuosas. Infelizmente, tem se treinado muitas pessoas para terem sucesso e muito pouco para terem a construção de virtudes, e é isso que faz falta, né? E a gente só se torna virtuoso quando a gente vive a nossa própria história. Aquilo que está lá dentro da nossa identidade. É como se os pais tivessem que ser esses forjadores da própria identidade do filho, não dos seus desejos, mas da própria identidade. Preparassem para, olha, você está pronto, está pronta para seguir a sua trajetória no mundo dentro daquilo que te realize. Aí sim estarão fazendo um bom papel, né, familiar e para a própria sociedade, né, porque será um filho não frustrado por não ter cumprido as exigências dos pais, ou não culpado, não se sentindo culpado por não ter cumprido também essa trajetória, mas livre em si por ter se encontrado consigo mesmo, com a própria consciência. E os filhos que não conseguem se desvincular financeiramente e emocionalmente dos pais? É uma pergunta de Luciano Moraes. Pois é, Luciano, esse é um grande problema da atualidade, né? Normalmente refletem uma superproteção, refletem essa identidade que não teve um auxílio assim para que ela, né, fosse construindo uma autoestima ao longo do tempo, né? Isso é feito com o enfrentamento dos desafios, com aquele exemplo do garotinho que eu dei, o pai que olha para ele quando cai da bicicleta, o pai ou a mãe diz, olha, levante, vá adiante, em frente. É um filho que quando erra na escola, o pai ou a mãe sentam, não, vamos ver como é que você errou, como é que você estava se sentindo, e vai preparando para enfrentar os desafios naturais. Se não chega nessa etapa, né, em que aquele homem, aquela mulher adulta deveriam sair de casa, né, se estruturarem no mundo, se sentem extremamente inseguros, inseguras, porque não formaram essa identidade ao longo do tempo. E aí nós vemos isso se reproduzindo na nossa cultura, né? Filhos e filhas que ficam no lar, e às vezes você vê falas, Monique, assim, né? Eu acompanho às vezes mães, pais, e falam assim, meu filhinho, minha filhinha, aí começa a falar do filho. Você pensa que é um adolescente, quando vai ver tem 30, 40 anos, está morando dentro de casa, está dando despesa ainda. Isso está ajudando quem? Né? Infelizmente, na nossa cultura, isso é visto como cuidado e como amor. Mas será que é? Será que é um amor genuíno? Claro que tem um afeto, tem a ligação, mas se fosse amor, libertava, preparava para o mundo. Dizia, olha, vá para o mundo. Claro que em determinados momentos não impede de ter um cuidado, um apoio, mas é um apoio, não é uma regra. Senão você tolhe o outro de crescer. E é isso que acontece, né? Eu lembro que eu vi uma reportagem, né, que eu até achei graça, de uma reportagem italiana, que dizia que uma mama, né, e o pai estavam processando o filho para sair de casa. E o filho já e não queria sair da saia da mama, né, mas os pais Eu vi isso, processaram. eu vi isso. Já era uma pessoa de uns 40 e poucos anos de idade, Pois né? é, pois é.
Vamos para a próxima pergunta. Essa vai ser uma pergunta do nosso script. Como tratar esses complexos materno e paterno, Cláudio? Qual seria o caminho mais indicado para a gente conseguir identificar isso, né? Identificar como isso está barrando, atrapalhando o nosso processo evolutivo aqui e tratar, né? Buscar esse tratamento, ter coragem para enfrentar isso, para Pois identificar é, isso. né? Normalmente a gente identifica nas nossas crises, né? Nos conflitos que a gente vive. Seja uma dificuldade no relacionamento, seja uma dificuldade no mundo, né, do trabalho, nas situações sociais, nas circunstâncias sociais. Se tem algo que te impede, ou que te amedronta, que te fragilize de enfrentar, normalmente isso aponta para um complexo. Né? Então, se isso acontece na sua vida, né, busque um apoio, busque uma terapia, né, busque conversar com alguém que, de certa forma, né, permita que você se observe. A terapia, na maior parte das vezes, não é para dar solução para a vida da pessoa, mas é para mostrar um espelho, através do qual a pessoa se enxergue, se reconecte com a sua história, revisite a sua história, porque muitas vezes o que a gente interpretou como um ato deliberado da mãe, do pai, do cuidador contra nós era parte de um contexto maior. Né? Quantas vezes, Monique, assim, filhos de famílias numerosas, por exemplo, queriam uma atenção especial, mas não tinha. Né? Imagina uma mãe dar conta de 3, 4 filhos ou mais, né? Individualizadamente não dava. Fora as suas próprias crises. Então, muitas vezes, o que a gente interpreta como algo pessoal e que ficou guardado na criança era algo de um contexto mais amplo, em que ela interpretou de determinada maneira e aquilo formou o complexo, mas que ela precisa revisitar com outros olhos, com olhos de adulto, até para também fazer esse movimento de perdão, no sentido, olha, meu pai, minha mãe, quem cuidou de mim, pôde ir até determinado ponto da sua jornada pessoal. Não dá para cobrar mais dessas figuras do que elas puderam nos oferecer. Quando a gente consegue chegar a isso, claro que isso às vezes é depois de muita terapia, depois de muito autoconhecimento, depois de muita jornada pessoal, a gente se libera para viver a vida, né? Para diminuir a intensidade dos complexos. Porque é aquilo, a gente não se livra dos complexos, porque eles são história, fazem parte da nossa história. Mas a gente diminui a intensidade emocional deles quando os revisita, quando elabora, quando está atento a eles, que aparecem muitas vezes nos sonhos, né? E aí o sonho seria papo para uma outra live aqui para a gente conversar, né? Que Tá também vendo como as refletem lives muitas sempre vezes. deixam um gostinho de quero mais? Pois é, então assim, mas o Falta que é um importante é que não deixe de prestar atenção na sua história, né? Porque ela, né, é a sua construção para o que você está vivendo e para o que você vai viver ainda enquanto indivíduo. Temos só 4 minutinhos, mas eu queria colocar um pontinho aí no seu identificar. Eu estava também em pesquisa sobre o assunto e vendo os processos de repetição que a gente tem em nossas vidas e que às vezes os complexos têm vários rostos, né? Tem o rosto Uhum. de um chefe, tem o rosto de um companheiro, uma companheira. Então é Sim, como se quando a gente não olha para esse lugar, sempre tem alguém trazendo aquilo para reforçar que, né, quando a gente está sim, incomodando a gente. Tem sim. como falar, mesmo que rapidinho, sobre isso, para a gente conseguir identificar também nessas pessoas e nessas situações que causam tanto desconforto na gente, né, que levam a gente lá para a nossa infância mesmo, para os medos, para os nossos processos. Claro, pois é, né? Exatamente isso, né? Quantas vezes nas relações ou no trabalho, né, alguma pessoa parece que traz de volta aquele mundo que a gente vivia, né, e que traz aquele contexto emocional que é desagradável, que nos coloca numa posição insegura e que reflete, às vezes é uma forma de falar. A pessoa fala um pouco mais alto ou de forma autoritária e você, se estiver atento, associa a esse contexto que você vivia no lar. Se é uma pessoa que é muito silenciosa, por exemplo, isso também pode gerar um incômodo. Por que um incômodo? Porque isso me faz retornar também diversas vezes lá para aquele ambiente.
E é assim, os incômodos, e aí é um ponto importante, prestar atenção nos incômodos pode ser também um aspecto importante para a gente retornar aos complexos, fazer a conexão e às vezes até aprender a conviver de maneira diferente com aquela pessoa que nos incomodava, porque veremos que estamos nos incomodando por conta dos nossos complexos, não exatamente por conta da pessoa. Ah, excelente, Cláudio. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre o seu trabalho, convidassem as pessoas a conhecer o seu trabalho, como é que você está trabalhando no momento, desse momento de pandemia, suas lives, você também escreve, né? Você é escritor, Sim. os livros publicados, para a gente fechar agora com mais chave de ouro ainda essa Opa, live. então, nesse momento de pandemia, estamos fazendo atendimento individual e de grupo por videochamadas, né, utilizando essa Uhum. ferramenta que se mostrou excelente para isso. Claro que nada substitui o contato pessoal, mas é o que a gente tem, possibilita que pessoas de outros lugares também, né, tenham acesso à terapia. Né. Os livros que nós escrevemos, eu e Iris, eles são da Livraria Leal, né, Editora Leal. O site é livrarialeal.com.br, da Mansão do Caminho, né? Todos os direitos autorais são doados à Mansão do Caminho, a obra social. Lá nós temos um grupo de estudos da série psicológica Joana de Ângeles, que também divulgamos, né? Fora isso, também temos alguns encontros que a gente promove no canal do Instagram, né? O meu é Cláudio Sinotti, tudo junto, ou Iris Sinotti, tudo junto também, né? Que temos encontro com amigos, profissionais, para falar um pouco desses temas relacionados ao comportamento e à saúde, né? Especialmente nesse momento tão desafiador e que é um momento para a gente crescer e se transformar também, né? A humanidade Gratidão precisa. imensa, meu querido. Temos 10 segundos. Mais uma vez a live voou. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Amamos. Gratidão. Até a próxima.